Se tem uma coisa que nós, seres humanos, temos pavor, é de crítica. A gente tem pavor. Pavor num ponto de pânico, num ponto da pessoa deixar de viver os sonhos dela, viver o que ela mais quer, que ela mais deseja na vida, viver a essência da vida dela, porque tem medo de crítica. A gente tem medo de se expor e receber crítica. Tem gente que não pode ver isso aqui, tem que ficar assim, ó. Vai que alguém me critica, ou que alguém me fala mal, ou que alguém fala alguma coisa de mim, eu não quero, não esqueça que eu existo no mundo, não quero. Porque isso tudo é medo de crítica, da gente receber uma crítica que vai levar a gente pra baixo. Agora, nesse cenário de críticas, como que a gente lida com críticas, emocionalmente falando? Como que a gente lida? Como é que eu lido com crítica? Como que eu acredito que as pessoas têm que lidar com a crítica? Primeira coisa, a gente saber discernir, nossa que palavra, a gente saber entender claramente o que é uma crítica destrutiva e o que é uma crítica construtiva. Você tá vendo? Tem duas pessoas aqui que estão brincando de se acabar aqui, ó. Existem aquelas críticas que destroem a gente, que simplesmente a pessoa chega lá e vomita aquele monte de lixo em cima de você, aquele monte de lixo emocional em cima de você e tal, e te toca, e te aponta o dedo, e te xinga, e te fala pra todo mundo, E começa a reunir pessoas pra formar e criticar e tal, aquela coisa toda que você fala. assim, nossa, que é isso? Aí aquilo é destruidor, aquela crítica é destrutiva. Agora tem a outra crítica, que é a crítica construtiva. E a crítica construtiva, ela serve, num cenário ideal, ela serve pra ajudar aquela pessoa a evoluir em algum ponto fraco que ela tem na vida dela. Então, de repente, você tem, todos nós temos, né? Você tem os seus pontos fortes e você tem os seus pontos fracos. Eu também tenho os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Então, às vezes, a crítica construtiva vem para justamente ajudar a clarear, a ter clareza nos nossos pontos fracos e onde a gente pode melhorar naquilo que a gente está fazendo. Então, o nosso papel quando a gente vai criticar, porque nós somos muito críticos também, o ser humano é muito crítico. Ao mesmo tempo que nós temos medo de crítica, pânico, pavor de crítica, nós somos naturalmente muito críticos. A gente olha para a pessoa e já dá uma crítica para ela. Então, quando a gente olhar para a pessoa e dar uma crítica, falar alguma coisa, ou quiser falar numa mesa, principalmente isso gera uma energia horrível. Numa mesa, a gente que senta para falar mal dos outros, da vida dos outros, aí cria aquele ciclo vicioso. Quando a gente vai fazer uma crítica, a gente tem que ter clareza se a gente está fazendo aquela crítica de forma construtiva ou de forma destrutiva, porque a crítica que vira julgamento é a crítica destrutiva, ela destrói, ela só gera uma infinidade de sentimentos negativos, principalmente na pessoa que está recebendo aquela crítica. Nossa, é MMA, eu falo que elas brincam de MMA aqui em casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem cria esse pavor, esse pânico da crítica somos nós, seres humanos. Então, quando a gente for falar, quando você for pensar em criticar, em julgar alguém, independente, seja pela aparência, seja pelo lado profissional, seja pela postura, seja pelo que ela tá fazendo hoje, seja pelo como ela anda, como ela se veste, como ela fala, como qualquer coisa, a gente tem que pensar, essa crítica que eu tô colocando na minha cabeça, esse julgamento sobre aquela pessoa, é construtivo ou é destrutivo? E se for destrutivo, ou seja, aquilo que é só lixo emocional, que a gente só simplesmente fala, a gente tem que tomar cuidado e avaliar se aquilo, o peso daquilo ali para quem tá ouvindo, não só para aquela pessoa que tá criticando, mas as pessoas que estão ao redor. Porque quando a gente critica, quando a gente fala das pessoas, a gente diz muito sobre nós, né? Então assim, cara, quando eu tô numa mesa que eu vejo que tem alguém muito crítico falando, e as pessoas que são mais críticas são as que falam que não são. Eu não tenho preconceito, eu não tenho crítica, não, mas aí elas falam mal, não, mas isso aí, cada um cuida da sua vida, depois de falar um caminhão de coisas mal daquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vai classificar as pessoas, julgar, a gente tem que estar presente. Cara, isso é construtivo? Eu vou ajudar essa pessoa de alguma forma falando. Porque se não for, não fala. Iniba esse tipo de pensamento, troca ele por algum outro pensamento construtivo para você mesmo. Não tem porquê a gente ficar pensando em críticas destrutivas. Agora a gente tem que desenvolver a habilidade em fazer uma crítica construtiva e não crítica destrutiva, porque não faz sentido. E a gente tem que desenvolver uma cultura nova na nossa sociedade, uma cultura onde as pessoas que vão criticar, que têm um embasamento para isso, elas têm que ter nós temos que ter embasamento para ter uma crítica. E a crítica, quando ela é feita em formato de conversa ou em formato com uma clareza, ela tem um poder muito maior, porque a pessoa que está recebendo entende que isso está sendo para ajudar ela e não para afundar mais ela no buraco. Porque a pessoa tá ali, ela tem um ponto fraco. E aí pra você é nítido, mas aquela pessoa não é. Se você chega cacetando ela e tal, você só vai pegar ela e vai afundar ela mais naquele buraco que ela tá, que ela não vê que ela tá. Então vamos ficar atento pra isso. E toda vez que você receber uma crítica ou que você ficar com medo de uma crítica, analisa. Faz essa análise. Essa crítica
que é construtiva ou essa crítica é destrutiva? Tem clareza nessa crítica? Tem embasamento, né? Tem um motivo, um porquê dessa pessoa tá me criticando? E a partir daí a gente começa a fazer um filtro, uma blindagem emocional. Porque se a gente não tiver a noção e a percepção disso, de como lidar com as críticas pra nós, primeiro que a gente não cresce porque a gente não desenvolve humildade pra aceitar as críticas construtivas, e segundo que a gente se destrói, que a pessoa chega e fala uma coisa, você acabou seu mundo. A partir daí que acabou seu mundo, você se inibe de fazer um monte de outras coisas que às vezes tá nos seus sonhos, que você quer mais fazer, que você gosta, que você ama, que você às vezes deixa de fazer milhões, né? Nem uma ou duas coisas, não, milhares de coisas, porque a gente tem intuitivamente, por dentro da nossa cabeça, a gente tem medo de ser criticado. Então, o primeiro passo é a gente analisar qual é o nível de crítica que a gente está recebendo, e o segundo passo é a gente pensar muito bem quando a gente for criticar ou pré-julgar alguém, tá bom? Então, isso faz sentido pra você? Se faz sentido pra você, você já passou por alguma crítica destrutiva na sua vida? Deixe seu comentário aqui abaixo, e aqui em cima na descrição desse post eu vou deixar o link pro meu primeiro e-book, que foram os 5 maiores medos que quase destruíram a minha vida empreendedora e como eu superei. Eu falo muito dessa questão de medo de expor imagem, como que eu superei isso, que eu tinha muito medo da crise. Então vou deixar o link aqui desse primeiro e-book pra você. Clica aqui, faz o cadastro, faz o download, deixa seu comentário aqui pra mim e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!